Oi, gente, tudo bom? Eu sou Manuela Aquino, editora do site da Cosmo. A gente está aqui hoje com a Daniele Barreto, que é instrutora do Beleza Natural, do Instituto Beleza Natural, que cuida das cacheadas. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. Conta um pouquinho o que você faz lá primeiro. Beleza Natural. Então, formando as colaboradoras que são contratadas pela empresa e desenvolvendo profissionalmente essas meninas para que elas possam desempenhar o seu papel com excelência nos institutos do Beleza Natural. E você sabe tudo de cachos, então? Tudo, né? A gente tá sempre aprendendo, mas tenho aprendido bastante. E você também é uma cacheada. Sou uma cacheada. Que passou pela transição capilar. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Passei, Manuela. Olha, assim, quando eu fiz, infelizmente nós não tínhamos tantas informações, né, quanto hoje. Quanto tempo atrás você... Foi no finalzinho de 2012 e início de 2013. E você usava o cabelo alisado quanto tempo? 12 anos consecutivos. Bastante. Por ter bastante cacho, então pra ficar no resultado que eu gostava, eu aliava duas químicas. Eu usava um alisamento, no mesmo dia eu passava a progressiva com formol. Né? E mantinha com escova e prancha semanalmente. Era esse o cuidado que eu tinha. E aí eu usei isso por 12 anos e um dia o meu cabelo quebrou. Né? Eu não tive queda, não aguentou, porque na verdade eu agredia muito a estrutura natural do meu filho. Ele aguentou bastante, 12 anos? Pois é, até que aguentou, mas aí foi o pior momento pra mim, porque eu tinha um cabelo longo, né, na época ele tava mais ou menos aqui, e aí do dia pra noite ele quebrou em alguns pontos da minha cabeça. Então eu fiquei com um chumaço aqui, parecendo um pica-pau, assim, aqui e atrás. E o que você fez? Então aí além foi de chorar? Exatamente, chorei. Cortei Chanel, mas não resolveu o meu problema, porque a queda foi maior. E aí fui cortando, mas eu era tão viciada em alisante que mesmo assim eu alisei mais algumas vezes e usei ele curtinho com uma pomada, pra ficar arrepiado. E por que você resolveu usar ele cacheado? Aí eu cansei. Assim, acabou, sabe, com a minha paciência, porque demanda trabalho. Quem não tem um cabelo naturalmente liso, você fica escrava da escova e da prancha para que ele fique arrumado. E aí eu me queimava, né? No decorrer de todos esses anos ele curto, eu me queimava mais, queimava a testa, queimava a nuca, e aí eu cansei. E resolvi redescobrir o meu cabelo, porque eu não sabia mais como ele era, né? Eu não lembrava mais como era o meu cacho, se ele ia cachear, como que ele ia ficar e como eu ia cuidar daquele cabelo, porque eu era leiga, né? E você cortou curtinho? Cortei curtinho. Então, antes de chegar na Beleza Natural, aí eu tive um surto, né? Não aguentei mais, e aí eu resolvi passar a maquininha no meu cabelo. Então, eu passei a maquininha 1. Como eu usei alisante muito tempo, quando eu cheguei no Beleza Natural, ele tava curto, mas ainda mesmo passando a maquininha, ainda umas pontinhas lisas vieram. Então, ele tava curto, com ondulado, né, a raiz ondulada, mas ainda umas pontinhas lisas que eu acabei de cortar lá. Pra chegar nesse comprimento que tá agora, quanto tempo demorou? Demorou uns 2 anos, porque eu já cortei muito meu cabelo. Agora que eu fiz uma aposta com as minhas colegas, então eu parei de cortar. Desde que eu tô no Beleza Natural, eu cortei muito, assim, um lado maior que o outro, batido na nuca. Acho que esse talvez seja um dos segredos pra você aguentar deixar um cacheado crescendo, porque o cacheado normalmente ele cresce assim, depois... Isso, depois ele cai. Né? Isso aí. Então eu ousei, né? Matei minha vontade de usar cabelo curto e agora eu tô deixando um pouquinho maior. E me fala um pouco, lá no Beleza Natural, você pode tratar alguém que tem o cacho como o meu, sim, ou uma pessoa que tem um cacho muito mais definido e que ele arma e não tem um caimento. E para esses casos, você usa química. Mas que tipo de química que é? Não é uma química que alisa, é uma química que define o cacho. Isso. Explica um pouco como que é isso. Então, nós temos atualmente 3 químicas no Beleza Natural. Super relaxante, volumais e o cachoá. Cachoá é voltado para as crianças, a partir de 3 anos aos 11 anos. Todas essas químicas são desenvolvidas pelo Beleza Natural, são exclusivas, né? Só são aplicadas nos institutos, né, pelas profissionais capacitadas. Antes é feita uma avaliação, porque a gente precisa saber o que essa cliente busca, o que incomoda, o que trouxe até o Beleza Natural, né? Então, super relaxante, a base dele é hidróxido de cálcio, né? Aliado a outros nutrientes, algas marinhas, extrato de cacau. Então, é uma química que ela vai fazer o quê? Ela vai deixar o seu fio mais maleável, vai dar caimento pro seu cabelo e definir a estrutura natural do seu cacho. E o outro? O outro, volumais, é para aquela cliente que também quer mais brilho, mais maleabilidade, mais facilidade para pentear. Mas não quer tirar o volume. Não quer controlar o volume. Exatamente. E eu faço o procedimento. Quanto tempo dura o procedimento? O procedimento, em média, até que a cliente chegue, faça essa pré-avaliação, vá para a divisão do cabelo, tudo, em média, umas 2 horas.
né? A aplicação em si, 40 minutos, 50 minutos. E na aplicação, vocês colocam alguma coisa, um bob, alguma coisa para o cacho ficar mais largo? Não. Como que é feito essa Não, parte? então, aí também que é muito interessante, porque cada uma de nós possui um cacho, né? A gente pesquisando o universo dos cachos, você vê que nós não somos todas iguais, né? Não. Então tem cacho menorzinho, cacho mais fechadinho, cacho médio, a letra S, e a nossa química, ela mantém essa individualidade do cacho. Então, é o natural da pessoa, vai definir aquilo que você já tem, a sua estrutura natural. Então, a gente não modela um cacho, a gente aplica a química sem colocar bigodinho, sem colocar bob. E daí mas como que você observa que o cacho definiu? É o que a gente consegue, porque as clientes elas chegam muito ansiosas, ainda mais na primeira visita. Como é o meu cacho? O que você consegue ver numa entrevista de primeira vez? Conversando com aquela cliente, fazendo uma análise capilar, você consegue ver se a raiz dela é mais crespa ou menos crespa. E a partir daí a gente tem fotos, tem todo um programa ali para mostrar para ela, chama a colaboradora, para que ela tenha ideia de como o cacho dela vai ficar. E quanto tempo que dura essa química? Essa química, o nosso tratamento ele é mensal. Então eu tenho que ir no salão todo mês, porque a gente trata sempre o seu natural, a sua raiz crescida. Mas eu vou aplicar de novo a química? A química é uma vez por mês, sempre nesse cabelo virgem, natural que tá crescendo, porque o restante já foi quimicamente tratado. Ali com kit de manutenção, hidratando, né? Toda a explicação. E quanto tempo que uma cacheada deve... Quantas vezes por semana uma cacheada deve usar máscara? 2 vezes por semana, a maioria das vezes é o suficiente. 2 vezes por semana, né, uma linha própria para sua necessidade, né, para o dano que você precisa, né, suprir. 2 vezes por semana a gente lava, condiciona. Não, mas em casa. Em casa. Lava, condiciona, né, tira o excesso de água após o condicionador, passa uma máscara, respeitando sempre. São as dicas que a gente dá para as nossas clientes. Respeita o tempo de utilização da máscara, enxágua e por último finaliza com líquido. Faz alguma coisa de ficar massageando o cabelo? Como que é? Ou só prende, espera agir e solta? Então, nos nossos kits, nós temos diferentes tipos. Nós temos máscaras que são para ser espalhadas, massageadas e que fiquem no cabelo de 10 a 15 minutos. Né? E temos a que agem em 3 minutos. Essas são termogênicas. Então, você tem que ficar massageando por 3 minutos e enxágua em seguida. Tá, mas a que eu tenho uma no meu box, eu acabei de ver o seu live e vou lá usar a que eu tenho no box. Aí o importante, que a gente sempre recomenda, é que você respeite o tempo indicado no rótulo, porque às vezes, o que a gente faz? A gente quer potencializar um resultado e acaba ultrapassando o tempo. Então, o que a gente recomenda, pela experiência, que você respeite. Se é 15 minutos, deixa os 15 minutos e enxágua que ela vai suprir aquilo que ela precisa. E finaliza com creme pra pentear. Creme de pentear, precisa. A ondulada, cacheada, crespa, a gente precisa de um creme de pentear. Mas o creme pra pentear tem esse nome, mas não é pra pentear, né? Ou é? O creme Você passa um pente depois? Nós temos as duas formas. Nós temos a fitagem, né? Nós temos a forma de se pentear, que é a fitagem, que a gente não faz uso de pente, só com os dedos, né? Pra definir. E temos com pente, que é algo que, assim, que as pessoas se surpreendem. Nossa, mas eu passo pente e tem cacho. Tem cacho. O meu cabelo eu pentei usando o pente de dentes largos, né? Então, de madeira, não? De plástico ou de madeira, né? São muito bons. Você começa sempre pelas pontas, para não quebrar o seu cabelo. Começa pelas pontas, depois comprimento, por último raiz. Com bastante creme. Você passa o creme, o ideal você não precisa emplastrar, deixar o cabelo branco de creme. Você vai passar, evita o couro cabeludo, passa na raiz, comprimento e pontas. Você tem que sentir que seu cabelo tá todo com creme, mas macio e com brilho, não emplastrado, né? E aí você finaliza, quando você usa o pente, você deixa ele desembaraçado, bem soltinho. E aí você faz uma conchinha com a sua mão e vai apertando e estimulando o seu cacho. Mais ou menos você segura 3 segundos, você vai amassando. Apertando para ele definir. Isso aí, deixa secar, mexendo o menos possível. Depois que seca, para você finalizar e dar mais volume, você usa umas gotinhas de complexo reconstrutor e solta o seu cabelo. Quanto mais volume, né, você quiser, mais pra cima você põe a sua raiz. E a gente tem perguntas aqui já, gente. Deixa eu fazer uma outra antes. E no dia seguinte, como é que faz? Porque no dia seguinte não tá tão bonito. Você acorda, como é que você reativa o cacho? Então, uma coisa muito importante. Quanto mais hidratado tiver o seu cabelo, mais fácil acaba sendo pra você cuidar. Maior durabilidade tem a definição do seu cacho. O segredo aí, um grande, né, aliado nosso é a hidratação, temperatura da água também. Então, o cabelo que ele tá bem hidratado, ele vai estar macio, ele vai estar com a cutícula selada,
né? E aí, uma grande maioria de nós consegue se pentear um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 não. Mas eu passo um pouquinho mais de creme pra pentear? Não é necessário. Na nossa metodologia, não. Faz? Aí também, então é assim, olha, se amanhã eu levanto, né? Eu normalmente durmo com meu cabelo solto, a fronha de cetim é uma aliada nossa, ela ajuda muito, e eu deixo meu cabelo solto, eu, Daniela, me sinto mais à vontade. No dia seguinte, pro meu gosto, esse volume é o ideal, eu gosto dele um pouco mais volumoso. Então o que eu faço? Eu aplico umas gotinhas do Complexo Reconstrutor, que ele é leve, isso, mas não deixa aquele aspecto de encebado no cabelo. Ele dá brilho, reduz um pouquinho o frizz. Você não molha? Não molho, não borrifo. Dou uma soltada, uma balançada no cabelo e saio de boa pra trabalhar, posso dormir até um pouquinho mais. Isso eu faço um dia sim, um dia não. No dia seguinte, aí o meu tipo de cacho, ele já não segura tantos dias, porque ele é um cacho maior, ele se desfaz mais rápido. É uma característica do meu cacho, né? E aí o que eu faço? Eu vou enxago o meu creme de pentear, eu não borrifo. Eu enxago só com água, sem shampoo, sem nada. Tiro todo aquele creme, seco, tiro o excesso de água e aplico um novo creme de pentear. Dá trabalho, né? Um pouco. Uma pergunta agora, vamos lá. A Vânia tá perguntando se existe mesmo progressiva sem formol. Olha, até o nosso conhecimento que a gente lida no dia a dia, a nossa realidade, o que eu fiz, as clientes que chegam até nós, a grande maioria continua tendo formol. O que infelizmente acontece, como tá proibido e ficou algo mal visto, né? Porque já teve a moda do formol, o auge, né? Infelizmente, alguns lugares meio que escondem a presença do formol. Então, não tem como, o cheiro denuncia. Às vezes ele vem com outro nome, um botox, uma hidratação profunda, mas às vezes em pequena quantidade existe. Sim. Também estão perguntando aqui quais são as substâncias para alisamento e relaxamento que não são tão agressivas para o cabelo. Olha, não por trabalhar no Beleza Natural, né? Nós fazemos, sim, serviço de química, que não mas é eles pra não fazem alisamento. Não é pra alisar. Pra quem quer usar lisa, em... não. É pra quem quer assumir o seu cacho. Na nossa química, o que tem que transforma essa estrutura é o hidróxido de cálcio. Então, ele costuma não ser agressivo, aliado a outros nutrientes, então ele dá brilho, ele dá maciez. Então, pra quem quer fazer um alisamento, mas aí vai ser numa outra dosagem, uma outra técnica que vai ser necessário utilizar. Mas essa substância, ela fica no cabelo permanentemente? Porque eu teria que fazer uma vez por mês o retoque. Sim. Se eu não fizer e resolver não parar de usar. Naquela parte que foi feita a química, ela já teve aquela transformação. Porque, na verdade, é uma transformação um pouco mais profunda quando a gente fala em química, né? Ele vai agir lá no seu córtex, então vai estar ali. De novo. E isso aí vamos supor que você opta por não ter mais química. Você para de passar, você acaba tendo uma nova transição, né? E aí você pode vir a usar o seu cabelo sem nenhuma química, se for o caso. Tem mais uma aqui da Larissa. Ela pergunta quem faz progressiva desde muito cedo só consegue voltar com os cachos parando de fazer ou precisa mesmo passar pelo Big Shop? Então, é uma questão delicada, né? Big Shop foi o que você fez. Foi o que eu fiz, exato. Então, o que eu acredito? Eu acho assim que a gente tem que respeitar... O Big Shop é aquele corte rente. O grande corte, né? Que é quando você tira tudo, tira toda a sua outra textura e fica com o seu cabelo natural, que normalmente a gente acaba ficando com o cabelo curto. Né? Então eu acredito assim que a gente tem que estar num momento preparada, algo que realmente não vá te fazer mal, né? Então a nossa palavra no Beleza Natural é assim, acolhimento para essa cliente. Então em nenhum momento a gente coloca de uma forma que ela se sinta pressionada, só tenho solução se eu cortar o meu cabelo. Existem alternativas. Você pode estar estimulando, por exemplo, a gente tem cremes de pentear mais consistentes, com mais concentração de óleo, que ela vai o quê? Passar naquele comprimento mais alongado, vai apertar, vai amassar, vai estimular, vai ficar todo cacheado, como o natural dela? Provavelmente não, vai dar diferença de textura. Ela aguentar até ela ir passando por esse processo sem um grande trauma, né? Mas isso, assim, não tem como a gente omitir ou negar. Onde a gente afetou a estrutura e alisou, ela não vai voltar mais. E tem bastante meninas fazendo Big Shop? Temos muito. Temos muitas que chegam decididas, assim, que você vê que ela não está nem um pouco abalada. Porque tem os grupos de apoio, também a família, apoia as amigas. Isso é muito, né, particular. E fazem, se sentem lindas e ficam lindas mesmo, né? E aí elas usam acessórios, turbante, brincos maiores, maquiagem mais marcante,
vai depender muito da menina. E temos também as meninas, né, as nossas clientes com as duas texturas que vão tirando aos poucos também. Vamos cortando as pontinhas. E nesse caso, quando tem um pouco de química ainda da progressiva, não faz a química. A gente não recomenda, porque normalmente é um momento de redescoberta dessa pessoa, e né? também pode ser que isso, aquele comprimento normalmente não sejam compatíveis. Isso, né? mesmo que a gente trabalha só o natural, mas a maioria das vezes aquele comprimento ele tá bem danificado, né? E mesmo no enxágue, ainda que você não aplique naquele comprimento, vai ter contato. Então por isso que precisa analisar muito cada caso, né? Mas normalmente o que a gente recomenda é uma linha profissional, para que ela hidrate, ela vá ao instituto hidratar, faça um corte, não radical, mas já dá uma modelada naquele cabelo e já inicia o tratamento dela. Aí futuramente pode ser que ela queira aplicar química. Mas vai ter que ter paciência porque demora. A palavra é paciência. E você me contou uma coisa que eu achei muito ótima, que a temperatura da água tem que ser fria. Você falou que você lava no tanque. Lavo no tanque, Conta meninas. como que você faz isso. Então é assim, né? O que vocês passam, a gente já passou e passa, né, também. Então no início eu estranhei muito. Tem pessoas que arregalam o olho e falam, ai, água fria, agora tá fácil pra gente que mora em São Paulo, né? Mas é o costume, meninas. O que eu tenho pra dizer é isso. A não ser que você tenha uma orientação médica, um problema de saúde, a gente não quer ninguém doente, óbvio. Então, se for um caso assim, pelo menos quebra o gelo da água, né? Não põe aquela água quente. Não é bom nem pra pele, se a gente for ver, né? Então, quebra o gelo. Mas se você não tiver restrição médica, o que eu recomendo, eu, Daniele, que eu prefiro, lavar no tanque, porque aí não cai no meu corpo, porque eu não tomo banho frio. Nem no calor eu não gosto de banho frio. Então eu lavo meu cabelo no tanque separadamente, depois eu tomo meu banho quentinho, tá? Aí eu acostumei, meu corpo acostumou. No início eu senti um pouco de dor, porque meu couro cabeludo é muito sensível. Eu resfriava a mão na água, passava. Era sensível por conta das químicas que você já fez. Das químicas, o meu couro cabeludo é muito sensível. Já tive muito machucado, muita ferida, muita queimadura, porque ele até no pentear ele é sensível, né? Quantas vezes por semana vocês recomendam lavar? Lavar e hidratar 2 vezes por semana. A grande maioria obtém um ótimo resultado. Eu faço na segunda e na sexta. Eu já defini para não me perder. Então eu faço segunda e sexta o meu ritual, né? E se fizer mais que isso? Porque aqui em São Paulo, eu acredito que em várias partes do Brasil tá muito quente. Então, exato. Tem pessoas que transpiram muito, o couro cabeludo, às vezes a pessoa faz natação, pratica atividade física e ela sente a necessidade de lavar com shampoo, promover uma limpeza maior mais vezes. Mas assim, o ideal, se puder, não muito mais do que 3 vezes. Por quê? O nosso cabelo, como a forma dele em espiral, ele tem dificuldade de oleosidade. A oleosidade, ela se concentra mais próxima ao couro cabeludo. E aí, toda vez que você lava, que você promove essa limpeza com shampoo, você retira a oleosidade. Então, pode ser que se você lavar muitas vezes, você tenha aí um ressecamento, entendeu? Mas temos clientes que lavam 3 vezes por semana e tem um bom resultado também. Vamos fazer uma pergunta aqui da Vânia também, que ela perguntou. O que fazer quando o cabelo ondulado fica sem forma e com muito frizz durante a transição? Então, é uma dificuldade também, né? Olha, é assim. O que a gente recomenda para quem tem essas duas texturas? Estimular ao máximo onde tá mais alongado. Onde tá nascendo cacheado, ela já não deve estimular tanto, porque senão sempre vai ficar aquela diferença muito brusca. Então, estimular ali aquela parte alongada. O frizz é todo um processo. O que pode ocasionar o frizz? Normalmente, a temperatura da água, a falta de hidratação e os danos ambientais também. Gente que mora aqui em São Paulo, vento, sol muito forte, poluição. Tudo isso ocasiona, né, esse efeito de estática no nosso cabelo. Então, a dica, sem querer ser repetitiva, quanto mais hidratação, temperatura da água são muito importantes mesmo. Do nosso sucesso aí, 80% eu diria, tá aí. Hidratar, temperatura de água. Ela vai perceber uma mudança muito grande em pouco tempo. E como que eu faço para passar o creme para pentear e ele não ficar com aquela cara de pesado ou que tá duro? Ah, boa! Então, o que acontece? Quando a gente se penteia, né, com os cremes do Beleza Natural, que você deixa o seu cabelo secar, ele naturalmente vai estar mais minguadinho, porque o cabelo cacheado, quando ele molha, a não ser que você tenha muito volume, o cabelo muito denso, mas ele vai ficar mais baixinho, que normalmente a gente não gosta, né? Ele vai ficar mais baixinho, você tem que ter a paciência para ele secar. Quando ele secar, ele vai ficar com uma aparência mais durinha, como se ele tivesse com gel mesmo, que normalmente também a maioria de nós não gosta. E aí que vem essa outra dica. Aí ele secou, você colocou os dedos, sentiu que sua raiz está seca. Se a raiz está seca, o comprimento também vai estar. Você aplica umas gotinhas de finalizador
E aí você solta o seu cabelo, vai amassando, vai Tenta soltando a chacoalhar, raiz. Isso. Nosso cabelo é mais chacoalhando mesmo, porque o que a gente não pode fazer? Colocar os dedos da raiz até as pontas e estraga, né, o cacho. Nosso cabelo, ele pode mexer, mas tem a forma, né? Então você tem que pegar, jogar, se a gente pega o dedo e leva até o fim. Mas e se eu preciso sair? Logo, não tenho tempo de esperar secar em casa. Não dá pra esperar. Aí o melhor que você pode recorrer? Com difusor. Aí eu pego o difusor, posiciono ele aqui e encaixa. Seca primeiro sua raiz, né? Depois você encaixa pra não dar o frizz. E aí seca o seu cabelo. E por último, coloca um reparador de pontas. Tem uma pergunta aqui da Jaci Lima. Ela tá perguntando se hidratar antes do shampoo é certo. Então, também é uma questão que gera curiosidade, né? Nos nossos kits de manutenção, a ordem que nós indicamos é shampoo, que ele vai promover uma limpeza profunda no seu cabelo, ele vai abrir a sua cutícula, então esse cabelo vai ficar fragilizado. Ele vai ficar mais fácil de quebrar, de se partir, né? Você manuseando. Aí logo em seguida vem o nosso condicionador. O condicionador, ele não vai selar a sua cutícula, porque às vezes é uma preocupação que a gente tem. Se eu passar o condicionador, eu vou selar, depois o tratamento não vai penetrar no meu cabelo. Mas não, o condicionador, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer maciez, ele dá uma proteção sem selar a sua cutícula. Então, quanto a isso, você pode ficar despreocupado. Ele vai dar maciez para evitar que você quebre esse cabelo. Quando ele tá macio, você massageando, você já pode desembaraçar com um pente de dentes largos. Tem pessoas que preferem os dedos, porque ele realmente fica muito mais maleável. Enxágua, tira o excesso de água e aí sim você vem com esse tratamento, essa hidratação mais profunda. A máscara. Então, a máscara, que aí ela vai agir no córtex e sela a sua cutícula. Então, o kit da penteada tem que ser um shampoo, condicionador, a máscara, um bom creme pra pentear e um olhinho finalizador. Isso aí. E o pente. Tá bom. Tem mais? A última pergunta aqui é: em que momento eu devo pentear o cabelo? Embaixo do chuveiro, com ele bem molhado ou só úmido? Quando a gente lava com shampoo, em seguida você passa o condicionador, a gente já recomenda que você desembarace esse cabelo. Aí você vai enxaguar o condicionador, ele já está macio, desembaraçado, você vai secar e aí você passa a máscara, sem precisar pentear porque ele já está desembaraçado. Depois, na hora da finalização com o creme de pentear, o que a gente recomenda? Que você tire o excesso de água do seu cabelo, apertando o seu cabelo, porque quando a gente esfrega você quebra. Então você pega a toalha e você vai apertando, tira todo o excesso de umidade, para por último você passar o seu creme de pentear. Então a gente não penteia o nosso cabelo para ficar escorrendo, pingando, porque os nutrientes do creme de pentear não vão penetrar no seu cabelo. Você tira o excesso de água primeiro, né? A gente até explica que para você saber a medida certa, você aperta e olha a sua mão. Se ela estiver cheia de cutícula, tem muita água ainda, continua apertando a toalhinha. Se ela estiver sequinha, tá bom para você passar o creme. E aí você espalha todo o creme, você pode depois, para finalizar, soltar com um pente de dentes largos e por último estimula com a conchinha. Você vai ter seus cachos bem definidos. E faz mal enrolar a toalha no cabelo? Faz mal se você aperta. Né? Se você coloca a toalha, tem aquele cuidado de deixar frouxinha, porque quando você aperta, o seu cabelo que é mais longo, né? Quando o cabelo tá mais longo, o que acontece? Você vai friccionar e quebra. É quando muitas vezes a gente tem o frizz. Na verdade, é que ele tá quebrado mesmo. Então, se a gente esfrega, você quebra, e quando você torce, às vezes você até ouve, né? Então, elástico, colocar caneta, fazer um coque, colocar caneta, ela vai quebrando toda a sua fibra. O cabelo, gente, assim, é uma joia, né? Você tem que ter aquele cuidado com ele, né? Não é que é trabalhoso, assim, só as especificidades dele, né? Mas cacho tem que cuidar, não tem jeito. Tem que cuidar. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, gostei muito. Obrigada mesmo. Meninas, a gente encerra por aqui, depois o vídeo fica disponível no Facebook para você assistir e conferir as dicas da Daniele. Obrigada. Tchau.